O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, seu Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Amém? A humilhação ela faz parte quando humilhamos a nossa alma, nos arrependemos da arrogância, da soberba, dos nossos pecados, pecados habituais, etc. A humilhação, humilhar-vos, não estou falando de humilhação quando nós fazemos diante do mundo. A humilhação diante de Deus é um arrependimento da nossa independência dele. Ok? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, significa que nós estamos deixando de ser independentes e passamos a ser dependentes da sua presença e da sua vontade. Amém, amém. Humilhação diante de Deus significa que nós estamos abandonando a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque se nós não nos humilharmos, se arrependermos, nós nunca vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Humilhação é um ato de quebrantamento para atrair a presença de Deus, a fim de que nós possamos ouvir a voz de Deus, alcançar o favor divino. Então, livro de Esdra, capítulo 8, versículo 21, diz assim, ó. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Então você viu que Esdra se humilhou com todo o povo em jejum, diante da face de Deus, para pedir a proteção divina, a fim de que eles viessem ter bom sucesso no caminho deles. Ok? Então, jejum é para que nós atraímos o favor, proteção divina, para que nós venhamos ter sucesso em alguma coisa que nós estamos fazendo. Amém? Principalmente em área de seguro, de que nós estamos em perigo, correndo perigo, é um momento de humilhação diante de Deus em jejum. Agora, uma coisa importante, você vê que todo o povo se humilharam para buscar, para estar diante da face do Deus deles, a fim de que Deus viesse conceder um caminho seguro a eles. Ou seja, eles precisavam de algo urgente. E quando nós queremos algo urgente da parte de Deus e atrair a atenção de Deus, não tem maneira mais poderosa do que o jejum em ato de humilhação diante de Deus. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do seu Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Jejum para romper contra as forças malignas e para a libertação, nós já falamos, livro de Marcos capítulo 9, versículo 29. Então, respondeu Jesus, essa espécie só sai por oração e jejum. Amém? Jejum para receber revelação. Anote o terceiro ponto importante, fala revelação. Pronto, você que está na sua casa, anote, jejum nos abre as portas da revelação. Se tem uma coisa que me beneficiou na minha vida do jejum, a vida jejuada, é o ambiente da revelação. O ambiente da revelação é sensacional, sensacional. Entenda, quando você está jejuando, você é um captador de revelações. Amém? Você está mais sensitivo ao movimento do mundo espiritual. Revelação vem de várias maneiras, não é hora de falar sobre isso agora. Amém? Mas a maneira mais poderosa que a revelação vem, como você está meditando na palavra, quando você está tendo sonhos e visões proféticas, insight, intuição do nada, você tem, uau, alguma coisa despertou em você porque uma revelação entrou em você. Amém? Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando os meus pecados, pecados de Israel, ele estava em jejum, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, versículo 21, Daniel 9, 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. É a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse, Daniel, agora eu vim para dar a você percepção e revelação, entendimento das coisas que virão. Amém? Então você vê que o anjo veio para dar ele acesso à revelação. Quando eu passei a ter a vida jejuada, eu passei a ter muito mais acesso aos anjos, eu comecei a ter muito mais revelação dada pelos anjos, ok? Eles nos ajudam, por isso que nós temos que estar com a carne santificada. É muito importante para ele se nos comunicar conosco. Então, se eu voltasse um pouquinho, versículo um pouquinho anterior, em Daniel capítulo 9, ele entrou num jejum. Ele entendeu o rolo de Jeremias, 70 anos de cativeiro, ele se propôs a jejuar durante 3 semanas. Amém? Então, depois do capítulo 10, ele fala no final dessa semana que aconteceu, a guerra espiritual está debilitada, etc. Depois você pode ler. Mas o jejum nos abre a porta da revelação, atrai favor de anjos ao nosso favor. Glória. Vamos lá, jejum para receber inteligência e sabedoria espiritual. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 12. Peço agora que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos demais jovens que comem comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel 1, 16 e 17 assim, ó. E assim, encerrando, o tirou comida especial e o vinho que havia sido designado, no lugar disso dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus lhe deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonho. E esses 4 jovens, Deus lhe deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Amém, amém? Só repetir aqui. Então você vê o quê? Que o jejum de vegetais
abriu eles uma dimensão de uma graça que Deus lhe concedeu, sabedoria e inteligência. Eu falo para vocês, quando eu comecei a entrar numa vida jejuada, meu nível de sabedoria e inteligência aumentou 1000%. Eu falo para vocês, 1000%. Todos os aspectos, inteligência para tudo, percepção para tudo. O Senhor nos dá uma graça de inteligência e sabedoria espiritual profunda. Todas as pessoas que têm uma vida jejuada, equilíbrio e sacrificam para isso, são as pessoas que se tornam as mais inteligentes e as mais sábias. Se você pegar também, vai ver a alimentação dos grandes cientistas. Repara como é que eles comiam, repara como é que era a vida deles e o sono deles, como é que eles eram. Por isso que eram as pessoas mais inteligentes do mundo. Amém? Então, jejum nos dá sabedoria e inteligência. Vamos lá. Jejum para buscar a direção da vontade de Deus e para ter o favor divino. Quando você precisa de um favor de Deus e buscar a direção de Deus para uma coisa na sua vida específica, ou você está precisando de um favor divino em alguma área da sua vida, é necessário jejuar com um propósito objetivo para aquilo. Vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 4, quando eu vi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando diante de Deus dos céus. Ok? Jeremias 1, 11 diz assim, ó, e o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às orações desse teu servo e às minhas orações do seu servo, que tem prazer em temer o teu nome. Faça que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo benevolência deste homem, falando do rei. Nessa época eu era copeiro do rei. Então, ele teve a benevolência, teve o favor do rei Arfaxades, ok? Ele recebeu um favor divino tão grande que ele também recebeu um favor financeiro para restaurar os muros e os portões de Jerusalém, da glória. Então você vê que todas as pessoas que jejuam vão obter favor divino para ter sucesso em seus empreendimentos. Glória a Jesus. Você vê também em Daniel capítulo 1, versículo 18, que aquele jejum que ele fez, ele recebeu o favor que ele esteve diante do rei. Olha o que acontece. E ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe oficial os apresentou a Nabucodonosor. Então, eles foram apresentados ao rei Nabucodonosor. Estou falando do homem mais poderoso de toda a era naquela época. Glória a Deus. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Então, eles receberam o favor de servir o rei, porque não foram encontrados homens tão inteligentes e sábios como Daniel e seus 3 amigos. Glória a Deus. Então, quando nós oramos, jejuamos, sempre vamos obter grande favor divino. Amém? Isso em todas as áreas da nossa vida. Jejum para rompimentos em tempo de crise. Entrou numa crise, crise financeira, crise familiar, crise ministerial. Jejue. Está em crise a igreja? O povo está em crise? É a hora de jejuar. Joel capítulo 2, versículo 12 é assim, ó. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamentos e pranto. Por quê? Porque o povo na época de Joel estava passando uma crise econômica. A alimentação, a área pecuária estava sendo atacada por espíritos de destruição, os gafanhotos, etc. E também estava passando uma grande crise civil-política entre eles mesmos, ou seja, tinha guerra e conflito entre o povo de Israel e o povo de Judá, era briga constante entre eles, e o jejum, e Deus convoca eles para rasgar o coração e pedir o favor divino, para que o Senhor venha devolver a colheita, devolver a alegria, restaurar o vinho, restaurar o azeite, restaurar o trigo. Então, é uma restauração na nossa vida, e vem em momentos de crise, nós temos que jejuar para romper crise. Não adianta ficar assim, minha hora para mim, estou com um problema financeiro. Vai jejuar, vai orar, porque é assim que rompe crises. Amém, amém? Amém. Todas as grandes crises que eu tive na minha vida, financeira, ministerial, em todas as áreas, jejum. Sempre Deus me levava ao jejum para poder vencer, e de fato, é uma verdade. Gravou isso? Amém? Para suportar carga de poder. Amém? Uma coisa que as pessoas não sabem, se teu corpo não estiver preparado para reter o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não adianta querer uma mega unção, nada, negativo. A sua unção aumenta de acordo com a sua santificação. Aí vem um pessoal, a gente que essa heresia, que está tendo muita heresia nesse negócio de transferência de unção, é um fundamento bíblico. Porém, está tendo muita heresia, muitas coisas fora do fundamento de Deus. O jovem quer uma mega unção, o cara nunca teve uma vida de jejum, oração, sabe nem quer lidar com o principado, vai receber uma unção, vai ser atropelado pelos demônios, irmão. Quanto mais você tem, você vira o diabo vai te olhar de longe e fala, esse tem que pegar. Olha quem está carregando poder para destruir nossas obras.
Você tá entendendo? Por isso que para desenvolver unção tem que ter muita maturidade, campo de batalha espiritual, treinar esse pessoal para lidar com a carne dele, lidar com os processos da vida. Irmão, a unção não vem de qualquer maneira. E se tem uma coisa que nós temos que falar também, assunto sobre transferência de unção, unção do Espírito Santo, capacitação sobrenatural. Anote aí mais um podcast para te fazer, importantíssimo, porque eu creio que isso vai ser muito bom, vai tirar dúvidas de muita gente, e é um assunto que eu estou doido para falar sobre isso. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e vou falar para vocês. Muitas unções, posso falar? Vocês querem ouvir mesmo? Vamos lá. Eu vivi unções futurísticas na minha vida, lá atrás. Quando eu estava aprendendo a ter minha vida jejuada, já vivia uma vida de jejum, eu tinha uma vida consagrada, mas não tão grande como hoje. Mas lá atrás, quando eu estava lutando para chegar aqui, às vezes eu recebia mega unções. Uau, que manifestação de poder, transferia sobre massas de pessoas, era tudo de cura, milagre, libertação, todo tipo de coisa acontecia. Mas como é que eu ficava na outra semana depois? Parece que eu estava doente, eu ficava mal na cama, eu ficava fraco, parece que não tinha força, porque o meu corpo não suportava a plenitude daquela unção. Eu perguntava a Deus, foi assim, por causa do seu corpo. Meu corpo ficava enfermo às vezes, mas não uma enfermidade como uma enfermidade maligna, nada disso não. Era uma enfermidade por tanto desgastar o próprio corpo físico. Então hoje você vê, pô, eu prego 4, 5 horas, 10 horas, pode me deixar tranquilo. Por que você tem tanta disposição assim, apóstolo? Porque a santificação do corpo é de muitos anos. Eu vim absorvendo a unção, aprendendo a suportar as manifestações do Espírito, que isso não é fácil. Há momentos que eu lembro que eu recebi uma descarga de poder de Deus para transferir, que eu mesmo não aguentava ficar em pé, eu caía. Eu caía mesmo, e alguém tinha que me ajudar a levantar para mim conseguir impor as mãos sobre as pessoas. Já fiquei desse jeito, eu ficava tão embriagado do Espírito, mas depois eu vi como aquilo ficava semanas para me recuperar. Era tanta descarga de poder nos congressos e eventos que eu fazia lá atrás, que eu ficava, às vezes, 1, 2 semanas para recuperar meu condicionamento físico. Hoje eu prego, daqui a pouco posso estar pregando, tá mais energia disso aqui. Por quê? Porque eu aprendi a ter uma vida santificada. Então, hoje o poder do Espírito Santo, eu consigo absorver isso. Deus me dá graça para absorver isso. Amém? Então, vamos lá, vou te mostrar isso na Bíblia. Então, vamos lá, vamos na Bíblia. Amém? Porque a pessoa quer ver isso na Bíblia, então vamos ver. Daniel capítulo 10, versículo 2, depois do versículo 6 ao 11. Versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Ok? Aí ele viu, depois ele teve uma visão de um anjo, o arcanjo Gabriel de novo. Aqui alguns refletem que é o próprio Jesus também. Seu corpo era como belírio, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas acesas, os seus braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de muitas multidões. Aqui reflete o próprio Jesus, amém? Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tamanho pavor que fugiram e se esconderam. Fiquei sozinho olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Amém? Então, quando ele contemplou uma dimensão da glória de Deus, da glória do Senhor, ele não aguentou, ficou pálido, força, e foi morrendo, estava desfalecendo. Ok? Foi perdendo a força ao ponto de ele cair. Olha o que acontece agora. Então eu ouvi falando e ouvi-lo. Caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Ele desmaiou. Ele não aguentou a manifestação daquela dimensão de glória. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Isso aqui é sério. Tem muitas pessoas que não sabem disso, tá? Em seguida, a mão de alguém me tocou a mim e me pôs sobre as minhas mãos e pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E me disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Então, era uma dimensão tão poderosa que ele mesmo não aguentou. Já aconteceu isso comigo. Eu lembro quando eu vi a manifestação da glória do Senhor, muito forte. Eu fiquei 3 dias no chão e acordado. Eu ficava em transe espiritual. E quando eu apagava, eu estava arrebatado em espírito. O meu próprio corpo demorou dias para se recuperar. Eu tive que comer. Tive que me dar alimentação para me recuperar o meu corpo de tão pasmado que eu fiquei. Eu não conseguia fazer absolutamente mais nada. Eu ficava travado no chão. Com a glória de Deus ali. Meu corpo não tinha força para alimentar. E às vezes quando eu estou em intensa guerra espiritual contra o ocultismo e feitiçaria, o corpo também não aguenta. Ele fica pro chão. Só o espírito fica trabalhando. Meu corpo fica fraco. Esses dias mesmo, vocês viram na madrugada que eu passei, estava em guerra contra o ocultismo, o Alex estava com a gente aqui, aquele dia que eu estava aqui. Eu ficava gemendo. Eu voltava gemendo no espírito. Porque toda a força do meu corpo é sugada. Porque naquele momento o espírito tem que trabalhar com tanta força para preservar o corpo, preservar a alma. Só que isso desgasta o nosso corpo. Então, guerra espiritual de alto nível contra demônio, meu filho, vai ter que ter muito poder no teu corpo.
E tem guerra espiritual que suga as tuas forças. Você fica sem forças. Então, o jejum te capacita a conseguir suportar, porque ele te santifica o teu corpo em diversas áreas. E santifica o teu corpo a receber o que é santo. Amém? É uma porção que você não está acostumado a receber. Então, quanto mais você tem uma vida jejuada, você está preparando o recipiente para sempre receber dimensões de unção contínuas, ok? Pode ver, toda pessoa que tem uma vida jejuada são aquelas pessoas que têm mais a contínua a unção sobre si. Consegue ter mais acesso. São as pessoas que são mais enchidas e preenchidas do Espírito Santo. Então, jejum, ele vai aperfeiçoar e preparar o seu corpo para receber dimensões de poder e de glória. Amém, amém? Finalizando, o jejum, ele vai te abrir portas financeiras. Uma coisa que eu achava interessante na minha vida, lá atrás, né? Deus falava assim para mim assim, entre 21 dias de jejum de legumes. Eu começava a jejuar do nada. Simplesmente jejuava, nem sabia por quê, eu só jejuava. Por obediência ao Senhor. Depois, naquele período, o Senhor me abria portas e favores. Na área financeira, me abria portas para outros lugares, me abria muitas coisas para a minha vida. Então, vinha questão financeira para mim da onde eu menos esperava. Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que fazer coisas, eu tinha dependência totalmente de Deus, mas eu nunca pedi nada, não precisava pedir nada, dinheiro a ninguém. Então Deus levantava alguém que simplesmente do nada entrava em contato comigo, Deus mandou ofertar na tua vida. Eu lembro uma época que eu ia para a Europa, eu precisava de dinheiro, estava naquela época de jejum, para comprar mala, para deixar minha aluguel pago, para deixar as coisas tudo pagas, sei lá no início, lá atrás. E o que acontece? Eu ia para madrugada em jejum no monte. Quando eu acordava de manhãzinho, o Senhor falava para mim assim, depois do monte de oração, o Senhor falava, tua conta tinha mais de 3 mil pontos na minha conta, aparecia dinheiro na minha conta. Entendeu? Então, quanto mais você jejua, mais você vai atrair o favor financeiro na sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. O que mais bloqueia vocês da próprio recurso que Deus tem para vocês é a sua própria mente, seu próprio comportamento, iniquidade, chocarrice, conversa desnecessária, perda de tempo com pessoas. Tudo isso te rouba. O jejum vai organizar a vida de vocês nessas áreas. Pode ter certeza que eu estou te falando. Depois que você passar a ter uma vida jejuada, você vai ver uma coisa. Você não vai conseguir falar as mesmas coisas de antes. Você não vai conseguir rir das mesmas coisas. Você vai ver que todas as outras áreas da sua vida começam a ser santificadas. Aí você começa a prosperar na sua vida. A prosperidade vem aí. Amém? Duas formas de entrar no jejum, que eu falei para você, só para finalizar. Jejum iniciado por nós mesmos, jejum iniciado pela vontade de Deus. O jejum tem poder de nos levar à morte para as coisas carnais. O jejum nos ajuda a ampliar nossa percepção espiritual. Jesus disse, vigiai e orai. Então, quando nós estamos em jejum, nós sempre temos que ter uma vida de vigilância na oração. A glória a Jesus. Finalizamos? Glória a Deus. Acho que foi bom, deu uma boa finalizada aqui. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Joga nos grupos se você estiver. Fala, pô, muito bom. Eu creio que esse vídeo hoje tirou dúvidas de muita gente. Fala muitos aspectos do jejum. E eu acho que dá para virar um bom livro, né? Esse dá para virar um bom livreto para ensinar as pessoas, dar testemunho e a gente atingir um ponto importante. Nosso evento, nossa conferência Ativação Profética. Ok? Irmãos, lembrando, você que está adquirindo um módulo, você que está adquirindo, fazendo essa inscrição, todo esse recurso, irmão, nós estamos fazendo o máximo possível para ajudar as pessoas carentes, eles sabem disso. Sim. Nós fazemos obras, vamos começar até a obra da Dona Lene agora na comunidade, né? Estamos ajudando sempre as pessoas. Se você vê que está sempre cesta básica, sempre doando para as pessoas, da onde vem esse dinheiro? É da contribuição das pessoas. Sim. Entendendo? Então, nós estamos fazendo tudo com muita justiça. Amém? Todo o dinheiro, tudo que você faz é um investimento em pessoas. Você está fazendo investimento em vidas, ok? Não faça isso por dinheiro, a gente não precisa nem fazer evento para isso, a gente não precisa disso. Nós estamos fazendo isso para beneficiar a sua vida espiritual, para trazer fundamento, porque Deus me deu uma ordem para mostrar. Novamente Deus pediu para me dar o fundamento aqui do profético, preparar a igreja, preparar as pessoas, porque quando começar as grandes manifestações no avivamento, grandes derramar, as pessoas sabem lidar com as questões espirituais e com os dons espirituais. Então, é muito bom a gente fundamentar elas nisso. Então, dia 13, 14 e 15, agora mês que vem, nós vamos ter o evento de ativação profética. Serão 3 dias maravilhosos aqui no Instituto Escola de Fogo. Todos os eventos foi incrível. Sim. Acredito que esse Deus nos dará uma graça ainda maior para nós. Nós estamos com uma grande expectativa. O pessoal de BH está vindo para cá, de Belo Horizonte. Pessoas que estão vindo também de Brasília, o pessoal do Ministério também estão vindo. Pessoas de vários lugares estão falando que vão estar aqui conosco aqui. E quando vem essas pessoas sedentas, sempre Deus faz um novo, é maravilhoso. Ok? Só para vocês terem uma noção aqui. Nosso modo de ativação profética, nós vamos falar sobre entendendo o profético, sessão 1, que é a profecia, os prazos para o profético, como o profético nos ajuda no nosso crescimento espiritual, profético para suprimento para a guerra espiritual, o profético na reconciliação entre Deus e os homens, a importância da profecia, começa vários fundamentos para vocês, fontes de origem da profecia, vamos falar sobre o dom profético versus o ofício do profeta, reconhecendo um profeta, o dom do ofício profético, o julgamento, como receber uma palavra profética, vários ensinamentos sobre isso,
os componentes do ministério profético. Vocês vão entender a diferença do dom profético, ministério profético e ministério do profeta. São três coisas muito diferentes. Tem muitas pessoas que têm ministério profético, são chamadas para isso, só que não entendem como alcançar isso. Vou ensinar isso para vocês também. Vamos falar sobre estabelecer domínio nas regiões celestiais, como operar no dom profético, fundamentos e funções da profecia, os 4 fundamentos da profecia, funções dinâmicas da profecia, operando nas regiões espirituais. Vamos falar sobre a operação derrubando fortaleza pela palavra de conhecimento, compreendendo os perigos do profético, vigilância e tomada. Vamos falar sobre a operação, liberação e como corresponder ao profético. É muita coisa que vai ser ensinada. Eu creio que isso vai ser a conferência do Ministério Profético, vai ser incrível da ativação profética. Então, tem na nossa loja também, você quer adquirir, né? loja.escoladefogo.com. Você pode adquirir o nosso módulo lá. Inclusive, o nosso livro, que eu vou falar para vocês, falei até para o pastor Douglas, esse livro aqui é maravilhoso. Esse livro de oração, restaurando uma de oração, é incrível, sem rodeio. É um livro objetivo, de ensinamento prático, muito bem assimilado, dá para assimilar tranquilamente, ok? Já li muitos livros de oração, mas eu falo uma verdade para vocês. Aqui é prático e objetivo, não tem rodeio. É incrível esse livro para aprender a ensinar sobre oração. Oração em línguas, falando sobre rompimento de oração, a guerra dos últimos tempos, falando de muitas coisas. Oração modelo de tabernáculos de Moisés, né, falando sobre os 5 partes de oração. Tudo isso eu pratiquei na minha vida, vi muitos resultados. Eu acredito que vai trazer muito benefício esse livro na sua vida, restaurando o manto de oração. Amém?